Bom dia, meus lindos do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Só para reforçar o que eu já disse na sexta, eu amei estar com vocês ali naquela aula online, tá, pessoal? Onde pudemos ali estar, né? Um pouquinho mais juntinhos ali. Desculpa, só fui dar uma arrumadinha ali na cama, tá? E deu para matar um pouquinho das saudades que o prof estava dos meus queridos alunos. Pessoal, nas últimas aulas nós estamos falando dos indígenas no Brasil. E hoje a gente vai dar uma continuidade na aula e eu vou falar sobre terras indígenas no Brasil. Para quem quiser acompanhar com o prof, está na página 138 da apostila, o texto onde fala terras indígenas no Brasil. Se nós pararmos para pensar, antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, já existia um povo, isso nós já vimos em outras aulas, que eram os índios. Tudo pertencia a eles, na verdade, mas eles não tinham essa ideia de propriedade privada, é meu. Então eles usavam, eles usufruíam daquilo que a terra oferecia para eles, mas não era deles. Mas os portugueses vieram com essa ideia de propriedade privada, toma tudo que os índios tinham, acaba escravizando alguns índios. Isso foi bem cruel essa época para os índios, tá, gente? Só que hoje em dia, tá, em 1888, a nossa última Constituição. Professor, o que é Constituição? São as leis, o conjunto de regras que tem no nosso país que nós temos que seguir, que nos dá direitos também. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Porque hoje, gente, nessa última Constituição, eles delimitaram as terras dos índios, eles marcaram ali, demarcaram as terras, e aqui agora é pertencente a essa tribo indígena, aquele outro pedaço de terra aquela, e distribuíram bem, onde são as aldeias indígenas, tá? Então nessa Constituição de 88, eles fazem isso, eles demarcam as terras e agora é pertencente a esses povos indígenas. Porém, vários povos indígenas, pessoal, ainda não têm as suas terras demarcadas. E aí é um problema seríssimo. Professor, qual o problema sério que tem em relação a isso? Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Vamos supor que eu sou proprietário de um terreno aqui na cidade, tá? Aí vem um grupo, só que eu não tenho escritura, não tenho nenhum documento que prove que aquele terreno é meu. Aí vem um grupo, se instala no meu terreno, começa a construir ali, e eu chego e falo para eles: ei, esse terreno aí é meu, se liga. Aí ele vai olhar para mim e falar assim: prova que é teu. E eu não tenho nenhum documento. Esse é o problema que essas tribos indígenas estão enfrentando, gente. Como eles não têm nada para provar que aquele terreno é deles, então o que acontece? Muitas pessoas acabam invadindo para pegar o quê? Madeira, para explorar os recursos naturais daquela área. Muitas das vezes até para construir hotel, construir resort, construir todas essas coisas assim, tá? E eles acabam entrando nessas terras indígenas e geram determinados problemas para essas tribos indígenas. Agora, muitos desses povos indígenas, é bem interessante, sabe o quê? Que eles ainda vivem de forma bem primitiva nessas terras. E o legal que eles têm, assim, é a preservação da natureza. Em muitas dessas tribos, eles extraem da natureza aquilo que é o essencial para a sobrevivência, aquilo que não vai degradar a natureza. Por exemplo, eles tiram só o essencial que eles precisam ali para tomar água, por exemplo, para se alimentar, para usar água nos seus afazeres domésticos e tudo mais, na higiene pessoal. Então eles extraem só aquilo que não vai prejudicar a natureza. Se é madeira para construir alguma coisa, eles extraem aquilo que eles necessitam só. Nada para comercializar, nada para lucrar, para ganhar dinheiro. Se eles vão retirar os alimentos, eles retiram aquilo que eles necessitam para sobreviver. Sendo assim, dá tempo da natureza se recuperar, se regenerar. Isso não causa nenhum efeito. Agora, algumas tribos dessas, alguns povos desses, entraram nessa onda capitalista. E aí, gente, eles começam o quê? A desmatar por madeira, a extrair mais recursos do que a natureza ela pode oferecer. E aí vai gerar sérios problemas para quem? Para essas próprias tribos. Por quê? Porque a natureza vai reagir de alguma forma ou de outra. Queimadas, né? Muitas das vezes acontece uma enchente na cidade, a gente acha que é só
o efeito natural da coisa e a ação do homem, muitas das vezes, dos bueiros estarem entupidos, de estarem jogando lixo nos rios. Tá? E os índios, eles prezam muito por isso, pela natureza. Muitas tribos indígenas, eles prezam muito, até porque em algumas religiões indígenas, a natureza acaba sendo o Deus deles. Os elementos naturais, terra, né, o sol, a lua, a natureza, as árvores, tudo isso acabam sendo divindades para eles. Por isso que eles preservam tanto a natureza. Assim, eu não vou ler o texto todo, porque vai ficar chato. Na verdade, eu nem vou ler o texto. Só que eu separei alguns povos indígenas aqui, tá, para falar para vocês, de alguns deles que estão na apostila de vocês. Gente, eu vou dar só uma pausa, só para ver se está gravando, porque eu já estou sozinho e eu preciso ver, que senão eu vou estar falando e às vezes a câmera está desligada. Só um minutinho. Tá, tudo sob controle, gente. Tá gravando, tá certinho, tá perfeito. Oh yes, perfect. Continuamos a nossa aula. Então, eu separei alguns povos aqui para falar sobre esses povos. Alguns desses povos já têm a sua área demarcada, outros deles ainda não têm. E é isso que a gente vai ver também, como eles vivem, onde eles vivem. Mas é só assim um resuminho, eu não vou ler o texto inteiro também. Vou falar só de algumas coisas mais importantes que tem ali. Eu comecei com o Guajajara, tá? Habitam no Maranhão e são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Tem cerca de 13.100 pessoas dessa tribo, só dessa tribo. Você imagina, gente? 13.100 indígenas aproximadamente, divididas em 11 terras indígenas. Os Guajajara praticam agricultura e produzem mandioca, milho, arroz, melancia, feijão, uma série de coisas aí na agricultura. Em algumas aldeias plantam arroz e frutas para comercializar em cidades próximas. Os homens dedicam-se também à caça. Olha, uma coisa lá milenar, lá da pré-história. Os Guajajara têm um histórico de relação não muito amistosa com o homem branco, principalmente desde a época dos portugueses ali, que já existia essa tribo, e muitos deles foram escravizados, e muitos deles foram até exterminados, torturados. Então, o histórico deles não é muito interessante com não indígenas, tá? Um pouquinho mais abaixo nós vemos ali, tá? O Carajá. Os indígenas da etnia Carajá vivem ao longo do rio Araguaia, em áreas dos estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins, incluindo a ilha de Bananal. Presta atenção. Falam o idioma Carajá. Lembra que nós falamos dos troncos linguísticos ali? Que tem vários idiomas entre eles, tá? Então eles falam o próprio Carajá. E Carajá significa nós, na língua deles ali. Homens e mulheres produzem cestos inspirados nos formatos de animais. São aqueles artesanatos que eles fazem para vender nas cidades mais próximas, além da agricultura que eles já praticam e que também muitas das vezes vendem para ter uma condição um pouco melhor de vida ali, né? Muitos deles sofreram com algumas doenças, tá? Como a tuberculose, e alguns agora sofrem com a questão da bebida alcoólica, um uso muito excessivo entre os indígenas, causando até algumas doenças como a cirrose e outras doenças que a bebida ela acaba causando. Em seguida vem os Yanomami. Yanomami nós já falamos lá em outros módulos, tá? Que também é uma das tribos mais numerosas do Brasil, tá? Ela vive ali na fronteira com a Venezuela, só que existe mais na parte do Brasil do que da Venezuela. São aproximadamente 35 mil Yanomamis, sendo eles 15 mil na parte da Venezuela e 20 mil na parte do Brasil. Um povo muito numeroso, tá? E muito interessante a história. Falam 4 línguas, tá? Aparentadas da família linguística Yanomami. Cada aldeia é formada por uma ou várias casas que podem abrigar até 400 pessoas. Olha a quantidade de pessoas que uma casa lá nessa tribo Yanomami pode abrigar, tá? 400 pessoas. E por fim, Munduruku. Esse povo, Munduruku, eles vivem às margens do rio Tapajós e os seus afluentes. No Pará falam a língua Munduruku. Muitos jovens falam também o português, porque frequentam escolas e convivem
com moradores da região. Esse grupo em específico é um dos grupos que ainda não teve uma demarcação de terras e sofrem muito com isso, com essa questão da invasão às terras deles, porque ainda não tem nada legalizado pelo governo federal, tá? Então esse povo acaba sofrendo demais com tudo isso. Então, gente, eu separei esses que é o que estão na apostila de vocês, tá bom? A tarefinha da nossa aula de hoje, quem quiser anotar, mas já está lá nas descrições do nosso vídeo aqui. Mas a tarefinha está na página 141, atividade 2, número 1, A e B, vocês vão responder, e o teste número 1 e número 2. Então, gente, não deixe de fazer as tarefas, isso o prof já falou para vocês, a nota global e outras coisas como presença e tudo mais, a gente está fazendo através das atividades que vocês estão postando para nós. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar dos indígenas no Brasil para vocês. Aquele beijo no coração e até a nossa próxima aula. Pode ir para, galera. Fui!